Paz do Senhor a todos, boa noite. Meu Deus, eu estava perdendo meu tempo aqui, eu estava tentando salvar um arquivo aqui e atrasei muito a entrada para a nossa live. Eu estou devendo duas lives. A de hoje, que é a que eu estou apresentando hoje, é a que deveria ser a semana passada, né? A live semanal. Que quem vos fala é o Evangelista Nunes. Eu lamento muito não ter podido apresentar a live na semana passada, porque foi muita correria, foi muitos compromissos, e a internet também aqui no meu trabalho não estava muito boa. E com certeza a gente, para fazer algo assim, a gente precisa fazer de uma maneira satisfatória. Então não pude. Nessa noite, eu sei que já é tarde, mas eu tinha esse compromisso de fazer essa live hoje. Nós temos um tema que é bastante interessante. Existe alguma relação entre pecado e enfermidade, ou vice-versa, entre enfermidade e pecado? E eu trouxe aqui, primeiramente falando, trouxe aqui essa imagem, que eu vou puxar aqui um pouco para cá. Não sei se você vai dar para ver aqui. Essa é uma passagem bíblica do capítulo, eu acho que dá para ver, todos dá para ver. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vamos ler somente o versículo 13 e o versículo 14. Que diz assim: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Versículo 14 diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Bem, deixa eu só tirar aqui. Eu particularmente acredito, eu posso ter algumas pessoas que não concordem, mas a verdade é que existe sim uma relação entre o pecado e a enfermidade. Embora o cristão, fique doente, mas isso não significa de que ele está em pecado. Então existe uma questão de extremo. Nós não podemos afirmar uma coisa e complicar mais lá na frente, O texto sagrado está dizendo realmente que existe uma relação. O próprio Jesus, ele adverte o homem. Quem era esse homem? Vamos lá, capítulo 5 do Evangelho de João. Ele começa exatamente falando do homem no tanque de Betesda, que está lá há 38 anos, totalmente imóvel, não tinha como ele se levantar, segundo o relato bíblico. Diz que a certa hora, não existia uma hora certa para que o anjo agitasse as águas, segundo o costume que havia ali, que acontecia. Ao primeiro que saltasse dentro do tanque seria curado, fosse qualquer enfermidade, não tinha uma enfermidade certa, era qualquer enfermidade, fosse cego, fosse deficiente das pernas. Na hora que ele pulasse lá no tanque, ele ficaria curado. O problema é que esse homem, ele não tinha quem jogasse ele na água, porque ele estava ali há 38 anos imóvel, Eu já tive a oportunidade de pregar por várias vezes sobre esse paralítico de Betesda. A família o abandonou ali. Há uma grande controvérsia no que se diz respeito se ele tinha parentes que lhe atendiam ou só tinham parentes que levavam ele para estar ali. Porque sol e chuva, eu acho que aquele homem era retirado por alguém, alguém se condoía, mas devido à vontade de ser curado, aquelas pessoas que estavam ali não colocavam no tanque. Quando ele tentava se levantar, se remexendo para embuluar, vamos lá aqui na língua do Nordeste, ele para ir para o tanque, cair no tanque e ser curado,
enquanto ele fazia isso, outro ia na frente dele. Então Jesus resolveu passar por aquela região, ainda perguntou assim: queres ficar curado? Né? Jesus vendo a situação dele, vendo que ele estava ali enfermo, Jesus disse que Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, e disse: tu queres ficar curado, tu queres ficar são? E Jesus no mesmo instante disse: levanta, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. E ali ele se levantou e ele foi adorar. Ele era um judeu, ele era um homem que era judeu, e ele se encontrou com Jesus no templo. E quando Jesus o encontra no templo, aqui no versículo que eu li, Jesus adverte a ele: olha, cuidado para que não peques, para que algo maior não te suceda. Olha só, então existe uma relação do pecado e a enfermidade. Existe, infelizmente, né, um grupo que acredita que quando estamos enfermos é porque estamos em pecado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Até porque nós precisamos entender que existe doenças, enfermidade, moléstias. Então, se eu fosse explicar aqui, iria ficar muito longa a live. Mas aí eu vou colocar aqui alguns versículos. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver aqui esse versículo. Tá. Esse versículo, deixa eu aumentar só a tela aqui para a gente dar uma olhada. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, que quem geralmente ia às sinagogas eram os judeus, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Bem, Jesus ele curava enfermidades e doenças. Então, eu não posso chegar a dizer que enfermidades e doenças sejam sinônimos, né? Tirando aqui, eu não posso dizer, doença é sinônimo de enfermidade. Não. Existe sim uma diferença entre enfermidade e doenças. A doença é qualquer coisa que nos sucede. Até uma dor de dente, ela é considerada uma doença. Ela existe uma causa principal. Já a enfermidade, segundo o site biblia.com, eu quero até notar aqui, você que vai assistir essa live posteriormente, deixa eu me ver aqui, a diferença entre enfermidade e doenças. Vamos lá. A doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Segundo o site biblia.com, ele dá essa definição. A doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Isso porque vivemos em um corpo físico, de carne e osso, aonde temos células que podem ficar doentes, morrerem. Podemos ser atingidos por ações de vírus, bactérias ou de um mau funcionamento de algum sistema do nosso corpo ou de um órgão. As doenças são de cunho patológico. A sua causa são físicas, isso afeta nosso corpo e até mesmo nossa mente. Não tem por sua causa algo espiritual. Veja bem, segundo o site biblia.com, essa é a definição de doença. E diz que qualquer um de nós podemos ficar doente. Já as enfermidades, elas têm uma origem espiritual. Poderíamos até dizer, por exemplo, que a depressão é algo espiritual. Aí nós teríamos que colocar a depressão como algo patológico, ou seja, se ela for uma simples doença, né, ela pode ser tratada de uma forma física, ou seja, com remédios, que é o que os psiquiatras e os psicólogos, né, no caso o psicólogo, ele primeiro ouve o paciente,
e encaminha o paciente para o psiquiatra, que é o especialista que pode recomendar ao doente, a pessoa que está com a depressão, a medicação certa, a dosagem certa. Mas existe a depressão causada por espíritos, perturbação mental, a pessoa ouve vozes que mandam essa pessoa se matar. Aí eu posso colocar já esse tipo de causa na ordem das enfermidades, porque a enfermidade é algo espiritual, causado por algo espiritual. Ora, vamos colocar aqui uma possessão demoníaca. A possessão demoníaca não pode ser considerada uma doença. Por quê? Porque ela não tem causas físicas. O que causa uma possessão é algo espiritual. Logo entra na ordem das enfermidades, que é isso que está aqui nessa referência. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Esse aqui eu já coloquei. Eu vou ver se eu coloco aqui, tá? Essa referência que eu falei agora. Deixa eu ver aqui. Vamos analisar aqui, por exemplo, o que está escrito aqui. Eu não sei se você vai conseguir ver. Certo, só um pouquinho. Tá. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Ali nessa passagem existe um relato de que se alguém está enfermo, né, primeiramente ele faz a pergunta: está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros, e eles orarão, ungirão com óleo. Aí o versículo 15 desse capítulo 5 do livro de Tiago, ele traz uma afirmação interessante. Diz assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha, eu não posso, biblicamente falando, dizer que não há uma relação entre o pecado e a enfermidade. Por quê? Porque a Bíblia é muito enfática em afirmar que há uma causa principal que nos leva. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Que por desprezar a ceia do Senhor, por não discernir o corpo do Senhor, muitos já estavam doentes e outros que já estavam dormindo, ou seja, outros que já tinham morrido. Então existe uma relação sim, mas eu não posso ir aos extremos, dizer que o crente não pode ficar enfermo ou ficar doente. Dentro da definição de enfermidade e de doença, eu preciso fazer uma pausa. Por quê? Porque, segundo o site bíblia.com, enfermidade é algo externo, ou seja, que vem de influência, né? Vamos ver essa definição. Aqui ele diz, deixa eu ver aqui, será que dá para você ver aqui, por exemplo? Acompanhe comigo. A enfermidade é de cunho espiritual, ou seja, tem sua causa em uma ação espiritual demoníaca, segundo o site bíblia.com. Podemos ver nos 4 evangelhos que Jesus, quando curava um enfermo, sempre saía um ou mais demônios do corpo do indivíduo. O primeiro, Jesus expulsava o demônio e, consequentemente,
a cura acontecia instantaneamente. Olha, então, se eu dissesse que o crente não pode ficar enfermo, o crente, se ele baixar a guarda, o crente, se ele não vigiar, é para isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a igreja que estava na cidade de Éfeso, disse que nós tivéssemos cuidado, que estivéssemos preparados, com os pés calçados no Evangelho da Paz, com a espada de 2 gumes, que é a palavra, com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, a armadura, o capacete da salvação, tudo isso para se proteger de quê? Dos dardos inflamados do maligno. Esses dardos, como é que ele pega no crente? O crente é atingido quando ele não vigia. Exatamente o que Jesus disse. Diz: orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é o véu no qual o diabo pode alcançar por meio das suas flechas inflamadas, através das suas investidas. O nosso corpo é fraco e, fazendo isso, ele atinge o nosso espírito. E ele atingindo o nosso espírito, nós vamos ficar fracos na fé. Pessoas que deixam, por exemplo, de ir para a igreja, para ir assistir a um jogo, pessoas que deixam de ir para a igreja para ficar conversando, jogando conversa fora, perdendo tempo. Então, um ambiente fraco para que o diabo alcance essa pessoa. Então, enfermidade é de cunho espiritual. A pessoa está na igreja, mas está enfermo. A pessoa está na igreja, mas está fraco. E aí ele precisa buscar mais a Deus, fortalecer através da armadura, para que ele venha resistir nos dias maus. Então, essa é a primeira definição para enfermidade. Já mostrei também a definição para doença. E doenças e enfermidades são algo diferente, tá? Então, só para concluir, você que vai posteriormente assistir a essa live, você vai estar gravado no canal @evangelista Nunes, e no final dessa live, eu peço que você, quando você estiver vendo essa live, no final do mês de agosto desse mês, eu pretendo, não está certo ainda, fazer o sorteio de uma teologia sistemática do Wayne Grudem, grande teólogo, conceituado, respeitado, que vai te emergir, ou seja, vai te imergir, na verdade, emergir é o contrário de emergir, emergir é subir, imergir é colocar. Você será imerso no conhecimento da palavra de Deus através da teologia sistemática ao alcance de todos do Wayne Grudem. Então, você terá a oportunidade de ser sorteado com uma teologia de um nível altíssimo, né? E eu acredito que nós podemos fazer esse sorteio no final do mês de agosto ou no início do mês de setembro. De qualquer maneira, para você participar, você vai só precisar de se inscrever no canal e deixar um comentário com o teu nome, porque só assim eu vou te identificar através desse comentário para que você possa participar do sorteio. Vamos continuar aqui rapidinho. Já vimos que há sim uma relação, né? Porque se não houvesse, Jesus não teria dito para aquele homem que se ele pecasse, poderia vir a acontecer alguma coisa mais, alguma coisa pior do que aquela. Imagina aí, existe coisa pior do que você estar tetraplégico em cima de uma maca por 38 anos? Existe coisa pior? Você depender das pessoas para comer, depender de alguém para jogar água na sua boca. Mas Jesus disse: se você pecar de novo, se você não obedecer, coisa pior pode acontecer. Então existe sim uma relação entre enfermidade e pecado. Esse homem do capítulo 5 é o homem do tanque de Betesda, que todo mundo conhece.
A famosa história do homem do tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 9 de João, Evangelho de João, nós temos um relato interessante. Veja que Jesus não diz que a origem daquela enfermidade, no caso do cego de nascença, no capítulo 9, Jesus não diz que foi que o pecado, que houve o pecado ou não, que a causa daquilo fosse pecado ou não, mas ele coloca dentro da permissão divina. Disse, isso aconteceu, né? Vamos lá, vamos ver essa palavra. Vou apagar aqui e vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Capítulo 9. Tá? Pronto. Achei aqui. Vamos lá. Vou só aumentar um pouquinho aqui para a gente poder estar vendo direitinho. Ok. Olha só, capítulo 9 do Evangelho de João, que tem como um perícope, com o título, Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui Jesus não faz nenhuma relação do pecado dos pais, porque os judeus acreditavam, isso com razão, os judeus acreditavam com razão que os filhos poderiam sofrer consequências pelo pecado dos seus pais, porque diz um salmo, não sei qual agora, depois eu posso até colocar nos comentários, que diz assim, que é ele quem tem compaixão daqueles que lhe obedecem, mas ele visita a geração daquele, até a 14ª geração daqueles que pecaram contra ele. Ou seja, até a 14ª geração, não sei se é exatamente isso, depois eu posso colocar aqui, que Deus visita, ou seja, que Deus traz. Aí nasceu a doutrina da questão da maldição hereditária, mas que não tem nada a ver, eu não acredito em maldição hereditária, mas o texto lá de Salmos diz que Deus visita a maldade dos filhos nos pais, ou dos pais nos filhos. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, ou seja, se os pais forem maus, Deus visita a maldade desses pais que pecaram nos filhos, até a 14ª geração. Meu Deus, é muita coisa. Então existe, infelizmente, uma relação mais no âmbito espiritual. Porque no âmbito físico, todos nós podemos ficar doentes. Ficar doente é comum, é normal. Agora, enfermo, aí tem muita gente que vai dizer, isso é um sinônimo. Não, não são sinônimos. Enfermidade e doença são diferentes. Para isso eu já citei aqui no Evangelho de Mateus que Jesus curava todas as doenças e enfermidades. Então existe uma relação do pecado com a enfermidade. A doença não, a doença é comum, a dor de dente tem uma causa. Qual é a causa? Não fui ao dentista, não escovei meus dentes direito, sinusite, inflamação, dor de cabeça. Você pode, claro, existe também tipos de dor de cabeça que está dentro do âmbito da enfermidade, porque é uma perturbação espiritual. No caso da doença, você está com dor de cabeça porque você não dormiu direito, porque você ouviu o som muito alto, porque você tem problema com concentração, dor de barriga. Acaba vai dizer que dor de barriga é enfermidade. Não, dor de barriga é doença, é um distúrbio no organismo, não mastigou a comida direito, a comida ou comeu demais, que infelizmente os brasileiros comem demais, e assim por diante. Então
Então, casos e casos, porém, nós precisamos ter cuidado, porque quando conhecemos a palavra de Deus e pecamos, pode haver sim uma afronta do inimigo e eu ficar desprotegido. Tudo é no âmbito da proteção. Se você não se entrega, se você não deixa que a proteção que o apóstolo Paulo falou da armadura, né, revestivos totalmente da armadura de Deus, e ele vai dizer lá, já citei aqui, de todos os itens da armadura, você está protegido. Mas se você não colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, os pés na preparação do evangelho, na pregação do evangelho da paz, deixa eu ver mais, que mais ele citou lá? Todos esses itens realmente são para manter a sua saúde espiritual. E quando você deixa de fazê-lo, você está sujeito, eu estou sujeito a um dardo inflamado do maligno que pode causar com certeza um ferimento espiritual e eu cair na fé por meio de uma fraqueza, por meio de um deslize que não é desculpa de ninguém, mas é falta de vigilância. Falta de vigilância, né? A pessoa que caiu no adultério, a pessoa que caiu no homossexualismo, uma pessoa que voltou para a bebedeira, a pessoa que fez coisas que um crente normal jamais desejaria voltar a fazer, é porque ele não vigiou e entrou, deixou a seta do diabo entrar e aí está enfermo espiritualmente. É uma enfermidade que tem um cunho espiritual. A enfermidade tem cunho espiritual, melhor dizendo. Estou aqui me apoiando na citação do site biblia.com, onde ele afirma isso e faz a diferença entre doença e enfermidade. Amém? Então, para cumprir, na verdade, essa live de hoje, eu gravei aqui um pouco tarde, eu estava baixando o arquivo aqui, mas demorou demais, aí eu precisei entrar sem esse arquivo. Eu estava fazendo aí uma entrada com um vídeo mostrando os versículos gradativamente, mas infelizmente não foi possível. Eu acredito que você pode assistir essa live. Você vai no canal arroba Evangelista Nunes, se inscreve no canal e você tiver vontade, desejo de ler uma boa teologia para começar os seus estudos teológicos, você tem a oportunidade de ser sorteado. A partir, eu acredito, no final de agosto para o início de setembro, eu estarei trazendo o sorteio da Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Então, por hoje é só. Eu quero já anunciar aqui o tema da próxima live, que vai acontecer na próxima sexta-feira. Sexta-feira trarei o tema batismo, o que é necessário, qual a importância e o que significa, né? Batismo, o que é necessário, para que serve o batismo. Ele é necessário? Sim. Então eu vou trazer uma live falando sobre o batismo, a importância do batismo e por que muitos desvirtuam o batismo verdadeiro, tá certo? Mas aí eu já não quero entrar nesse assunto, quero falar somente na próxima live. Ajude o canal @Evangelista Nunes se inscrevendo, e ao fazer você vai estar incluído, né, para participar do sorteio de uma teologia sistemática do teólogo Wayne Grudem, um grande teólogo, grande homem de Deus. Forte abraço, até a próxima live, se Deus nos permitir. Um abraço a todos os meus irmãos do Ministério Igreja Evangélica Cristã Pentecostal. Um abraço ao meu pastor William, pastor Jorge e todos os nossos irmãos da Rosa Cruz, do Verdejante e ali também do distrito. Um abraço à minha esposa, um abraço ao meu filho, Isaac William, um abraço à minha esposa, com certeza, se ela não estiver acordada, não sei se ela está acordada, meu Jesus Cristo, sei
demorei a entrar aqui ao vivo, né? Como eu já falei, estava preparando o arquivo, mas o sistema estava travando aqui devido à internet. Forte abraço, Deus abençoe, compartilhe essa live para que pessoas possam entender, procurar, ter desejo de conhecer mais sobre os assuntos da Bíblia. Eu acredito que o crente precisa sim, não somente buscar o movimento espiritual pentecostal, mas ele precisa crescer também no conhecimento da palavra de Deus. Foi o conselho que Paulo deu a Timóteo, diz assim: procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se a partir do momento que você busca conhecer a palavra de Deus, você fica um passo à frente, não diria um nível mais alto, mas um passo à frente daqueles que não buscam, né? Forte abraço, Deus abençoe, uma boa madrugada, uma boa noite, não sei, já são quase 12 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que vai assistir essa live, eu estarei postando no canal do YouTube e também nos grupos onde nós estamos, né, em nome de Jesus, fazendo a obra de Deus. Essa é a nossa intenção, meu desejo, levar o conhecimento, aumentar o conhecimento, porque eu não estou sozinho, né? Se você for no YouTube, você vai digitar qualquer assunto, vai aparecer uma dezena, centena de pessoas falando. E eu quero ser mais uma voz nessa ajuda espiritual para você, em nome de Jesus. Forte abraço, vamos nos ver na próxima sexta-feira, porque essa semana eu quero fazer essas duas lives, para descontar a semana que não pude fazer. Amém? Deus abençoe.